Nessa primeira aula da oitava semana, nós vamos começar a ver realmente como resolver as integrais por substituição trigonométrica. No caso, a gente viu na semana passada a transformação que a gente vai fazer na integral para transformar ela numa função que depende de funções trigonométricas. Porém, a gente não chegou a fazer a integral de fato, Então, nessa semana, a gente vai resolver a integral. No caso, a gente vai ver 6 exemplos essa semana, sendo que nos 3 primeiros exemplos vão ser aqueles mesmos exemplos da última aula da semana passada, onde a gente já tinha feito lá a substituição trigonométrica. Então a gente vai seguir agora com o cálculo da integral e voltar no final para a variável x, que é a variável inicial da minha função. Nas outras 3 aulas, a gente vai resolver a integral desde a função inicial até chegar no resultado final. Então, nesse primeiro exemplo aqui, que a gente já tinha visto na semana passada, a gente pegou essa função aqui. De acordo com essa função, a gente preencheu esses dados desse triângulo, que conforme eu disse, ele vai ser necessário um pouco mais para frente, no caso, depois que eu resolver a integral. Então, a gente viu que para essa integral aqui, eu teria que a hipotenusa valia 3, o cateto oposto ao ângulo θ valeria x, e o cateto adjacente ao ângulo θ valeria raiz de 9 menos x ao quadrado. Sempre que o que for negativo aqui dentro da raiz for esse x ao quadrado, o termo que está aqui com x ao quadrado, esse valor da raiz vai estar no cateto adjacente, o que está junto com o x ali, que vai ser elevado ao quadrado para colocar aqui dentro da raiz, vai ser o valor do cateto oposto, e o valor que é elevado ao quadrado dá essa constante daqui, será o valor da hipotenusa. Bom, nesse caso aqui, a gente viu que a gente iria substituir aqui na integral, no lugar do x, iria colocar 3 seno de θ, para esse caso específico. No lugar de dx, deveríamos substituir por 3 cosseno de θ dθ. E, por fim, ao fazer essa substituição e simplificar o máximo possível, a gente chegou, então, lá na aula passada, que essa integral aqui era igual a meio integral de cotangente ao quadrado de θ dθ. Portanto, eu posso falar, então, que integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 2x ao quadrado dx é igual a meio integral da cotangente ao quadrado de θ dθ. Agora o que eu preciso fazer é resolver essa integral. Então, para resolver essa integral aqui, eu vou ter que ver lá na tabela se tem alguma fórmula que me dá o resultado dessa integral. Se não tiver, pode ser necessário utilizar alguma identidade trigonométrica para conseguir resolver essa integral. Então, nesse caso, já vou colocar aqui as fórmulas que vão ser necessárias para resolver essa integral até o final, apenas para a gente ir acompanhando aí na tabela o que está sendo usado. No caso, então, conforme eu disse, se você procurar na tabela de integrais integral de cotangente ao quadrado de θ dθ, vocês não vão encontrar esse valor lá. Não tem uma integral já pronta lá para cotangente ao quadrado de θ. Porém, utilizando a parte lá de identidades trigonométricas, eu tenho a identidade trigonométrica número 3, que diz que cossecante ao quadrado de u é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de u. Bom, aqui como eu tenho cotangente ao quadrado de θ, então eu poderia reescrever essa integral da forma meio integral de cossecante ao quadrado de θ menos 1. Isso, dθ. Então, no lugar de cotangente ao quadrado de θ, que é esse aqui, eu coloquei cossecante ao quadrado de θ menos 1, que eu passei aqui para o lado esquerdo. E agora eu vou resolver, então, a integral dessa parte daqui. Bom, aqui eu tenho integral de cossecante ao quadrado de θ, que essa já tem lá na tabela, é a fórmula número 13 da parte de integração. Então, a integral de cossecante ao quadrado de θ dθ
vai ser menos cotangente de θ. E aqui a integral de menos 1 dθ vai ser menos θ. Então, escrevendo isso, né, eu já vou pegar esse meio e multiplicar por cada um dos resultados. Então, vai ficar meio. Integral de cossecante ao quadrado de θ vai ser menos cotangente de θ. Então, vezes menos cotangente de θ. Integral de menos 1 com relação a θ vai ser menos θ, que multiplicado ali para o meio, né? Então, vai ficar menos meio θ. Como aqui já resolvi todas as integrais, então mais a constante. Bom, apenas reescrevendo aqui, por causa desse menos que está multiplicando aqui o meio, então vai ficar menos meio cotangente de θ menos meio θ mais c. Bom, a gente já resolveu a integral, não tem mais o que simplificar aqui, porém, a minha função inicial ela dependia da variável x, e agora o meu resultado está dependendo da variável θ. Então, eu preciso agora voltar essa função para a variável x. Então, eu preciso ver quem é cotangente de θ com relação a x, preciso ver quem é θ com relação a x. Bom, cotangente de θ, para a gente ver o que é esse valor, né? Ele vai ser, a cotangente de u, ela vai ser o cosseno de u sobre o seno de u. Bom, esse cosseno de u é o quê? Aqui nesse triângulo, né? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ela vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 3 sobre o seno de θ, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é x sobre 3. Bom, aqui eu fazendo a divisão de fração, né, eu repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar no final que a cotangente de θ é raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x. Então, nesse lugar aqui de cotangente de θ, eu posso colocar esse valor aqui. Ó. Observar, né, que a gente precisou aqui desse triângulo para determinar quem é o cosseno de θ e quem é o seno de θ. Então, nesse caso aqui, já escrevendo aqui, vai ficar menos meio. Cotangente de θ vai ser substituído por raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x. Menos meio. E θ vai ser quem? Quem que eu vou falar que é θ? Bom, θ eu posso obter a partir dessa própria expressão aqui. Eu tenho aqui que x é igual a 3 seno de θ. Bom, esse 3 eu posso passar para cá dividindo no x, vai ficar x sobre 3 igual a seno de θ. Quem vai ser o θ nesse caso? O θ vai ser o arco cujo seno vale x sobre 3. Então, aqui eu faria o seguinte, ó. Se eu tenho seno de θ e quero obter quem é esse θ, então eu faço arco seno, e isso aqui é igual a θ. Então, se eu quero isolar esse θ, eu vou falar que o arco seno do seno de θ é igual a θ. Bom, então isso aqui vai ficar como? Vai ficar, como eu apliquei a função arco seno aqui do lado em seno de θ, então eu vou aplicar também em x sobre 3. Então vai ser arco seno de x sobre 3 é igual a θ. Então, no lugar desse θ aqui do meu resultado da integral, o que eu vou colocar?
arco seno de x sobre 3. Então, arco seno de x sobre 3, mais a constante. Bom, então esse aqui é o resultado aí para aquela integral inicial. Veja então, né, que na aula passada a gente tinha pegado essa função aqui, fez uma mudança de variável nela, transformando ela em uma função que depende de θ, calculou a integral considerando as funções trigonométricas, né? No final, obtive um resultado que depende de θ. Então eu preciso, né, utilizando aqui as identidades trigonométricas e utilizando aqui esse triângulo retângulo, encontrar quem é cada uma dessas funções em função da variável x e substituir aqui de volta. Então o resultado final ele deve depender da variável x. Bom, com isso a gente termina essa primeira aula e temos aí mais algumas aulas essa semana.